Olá, amigos do Notícias Agrícolas e também do programa Tempo e Dinheiro. Eu sou Frederico Olive e hoje estou aqui na bancada do site Em Campinas, no interior de São Paulo, para levar informações de agricultura sustentável para vocês que nos acompanham nesta tarde de terça-feira. Do outro lado da linha, eu tenho o prazer de conversar com João Carlos de Moraes Sá, o nosso querido Juca de Sá, que fala diretamente de Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, onde ele faz um trabalho lá na universidade. E o João Carlos, o nosso amigo Juca de Sá, participou hoje também como palestrante do 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que é um evento 100% digital, deveria ocorrer presencialmente, claro, mas a pandemia fez com que as palestras fossem realizadas totalmente digital e o professor pôde trazer as suas informações a respeito das suas pesquisas num debate hoje, numa palestra muito importante para esse evento que acontece hoje, dia 1º, amanhã, dia 2, e vai até o dia 3, num dia de campo. Então, João Carlos, como é que foi a sua apresentação hoje? Você trouxe para nós informações muito relevantes a respeito de como se faz o manejo da matéria orgânica, visando a melhoria de atributos químicos, físicos e biológicos do solo em sistemas de produção sob plantio direto. Estamos evoluindo nesse sistema, Juca? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e de poder compartilhar as informações que a gente tem desenvolvido nesses últimos quase 40 anos. Bom, eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte: em solos sob região tropical e subtropical, manejar a matéria orgânica é o ponto-chave para o sucesso dos sistemas de produção. Por que eu digo isso? Porque os nossos solos, eles naturalmente possuem uma fertilidade limitada do ponto de vista químico. Por outro lado, tem uma riqueza biológica muito elevada e nenhuma limitação física. Porém, nós não conseguiríamos colher mais de 2 a 3 sacos de soja se a gente plantasse no solo da mata nativa. Puxa vida, aí nos quebrou a perna. O que quer dizer isso? Bom, para você plantar, primeiro tivemos que fazer o desmate. Na agricultura, nos últimos 100 anos, começou assim. Então, eliminamos a mata e aí fizemos a correção para melhorar a parte química. Nessa melhoria da parte química, nós praticamente causamos danos severos na parte biológica e na parte física. Certo. Então, nós melhoramos uma parte e danificamos outra. E, principalmente, o componente que dá sustento a toda atividade biológica, que são os compostos orgânicos. Tá? Então, se nós perdemos nessa conversão da mata nativa para o solo agrícola e fizemos calagem, gessagem, preparamos intensivamente o solo, nós deixamos de lado essa parte física e biológica. Então, por que manejar matéria orgânica é fundamental para a gente recuperar a fertilidade química, física e biológica? E somente através do manejo da matéria orgânica que nós vamos poder reunir esses ciclos biogeoquímicos. Então, como que nós podemos fazer isso? Bom, primeira coisa é associar aos princípios que caracterizam o sistema, o conceito sistema. O que é o conceito sistema? É a interação entre os diversos componentes.
E, nesse caso, é cobertura permanente do solo. Se você for numa mata, seja em qualquer lugar, na Bahia, no Rio Grande do Sul, na Amazônia, e olhar o seu entorno, olhar para o chão, você vai ver que o solo está coberto. Sim. Se você pegar uma barrica de 200 litros de água e derrubar nessa mata, você vai ver que, talvez, minutos depois, drenou tudo. Certo. Está entendendo? Então, o que isso nos indica? Que nós precisamos manejar o solo para fornecer 3 componentes chaves da vida. 1, ar adequadamente para as raízes respirarem. 2, água para processar todo o seu metabolismo. 3, nutrientes. Nenhum ser vivo consegue viver sem esses elementos ou um desses componentes. Muito bem. Então, manejar o solo é deixar os poros de uma forma que tenha água e ar ao mesmo tempo, para que a raiz possa crescer e não se asfixiar e ter nutrientes para essa raiz absorver. Então, isso é um manejo do solo. E por que a matéria orgânica? Porque a matéria orgânica é como se você pensasse numa cartilagem, num joelho, por exemplo. Se você perder a cartilagem do joelho, o que acontece? O osso fica, né, Sim. roçando um no outro e vai chegar uma hora que vai estar paralisado. Está entendendo? Certo. Então, se a gente perde a matéria orgânica, as partículas que antes eram unidas por esse agente de cimentação, elas não vão mais fazer assim e assim. Elas só vão fazer assim, unir-se. Ok. E por uma força de coesão muito forte. Então, e essa força de coesão é causada por elementos como ferro, alumínio, que abundam no nosso solo. Então, para nós equilibrarmos a parte química, física, biológica, nós temos que recompor o carbono ou a matéria orgânica do solo para recondicionar e a engrenagem começar a girar sem ficar o barulho do atrito ferro com ferro, osso com osso. Você Muito bem. entendeu? Eu entendi. Nesse sentido, sem dúvida, acho que os produtores, eles quando fazem o plantio direto, como eles estão operando, eles pensam justamente nisso. Mas conversando já com outros especialistas, professor, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu entendi também que essa rotação de culturas, milho, soja, milho e trigo, isso não traz para as áreas de produção aquela cobertura, aquela matéria orgânica que traz realmente esse resultado. E já, claro, entendemos que o mix de palhadas, né, fazer o mix com outras culturas, né, uma diversificação de culturas pode trazer realmente esse resultado. É nesse sentido que o produtor deve começar a pensar na sua área de produção para que ele realmente tenha o sistema de plantio direto realmente eficiente? Perfeito. Eu acho que esse raciocínio que você fez, ele é extremamente pertinente. Por quê? Primeiramente, voltando, manejar o solo é dar água, ar e nutrientes adequadamente para atender a demanda da planta. Para isso, nós temos que ter o sistema funcionando como? Alimentando de carbono e nitrogênio. Tá? E, consequentemente, girando toda a cadeia. Bom, se você planta soja e milho, na famosa dobradinha de cultura principal e safrinha, você não vai conseguir aportar a quantidade necessária de resíduos. Por exemplo, para a região tropical, que vai ali desde o Mato Grosso, de Cuiabá para cima, e também Goiás, e também parte do Mato Grosso do Sul, mas principalmente a região tropical, a taxa de decomposição é muito elevada. Então, para essas regiões, nós precisaríamos cerca de 16 a 19 toneladas por hectare por ano.
É muita coisa. Com soja e milho, não conseguimos isso. Quais, Está entendendo? Então, Uhum. diga. Não, eu ia perguntar, quais as pesquisas estão levando para quais elevações, para quais atitudes que o produtor tem que tomar para conseguir esse nível? Ok. Então, novamente, com soja e milho, dificilmente vamos conseguir chegar a 13, 14 toneladas, ou eventualmente 15 toneladas, um milho safrinha muito produtivo, enfim. Mas isso vai acontecer que, em algum momento do ano, o solo vai ficar descoberto. Certo. E quando o solo fica descoberto, nós vamos começar de novo a ter uma saída de carbono maior do que a entrada. E aí o sistema vai ficar vulnerável, porque novamente vai haver o sistema de contração e vai começar de novo. Infiltrar menos água, vai ter maior resistência à penetração, aumentando a densidade do solo. Então, como mudar isso daí? Você tem que investir em cultivos que podem compensar exatamente essa demanda. O que significa isso? Vamos dizer, soja é o cultivo que eu chamo de rainha, ou seja, o cultivo que paga a conta. Tá? Então, se é o cultivo que paga a conta, você tem que privilegiá-lo de uma forma a tentar expressar seu máximo de potencial. E para isso, o que você tem que fazer? Trabalhar com cultivos de serviço. O milho safrinha, além de ser visando rentabilidade, ele é um cultivo de serviço, mas ele sozinho não consegue. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que intercalar. Então, nós temos que, por exemplo, dependendo do ciclo da soja, se é precoce, intermediário ou mais longo, você pode plantar uma cobertura antes da soja. Depois da soja, você pode entrar com milho safrinha mais braquiária, mais uma leguminosa, você começar a aumentar a diversificação das misturas. Para quê? Para que você aproveite cada milímetro de água. Por exemplo, um cultivo de soja de 4.500 quilos por hectare Sim. precisa entre 600 e 700 milímetros. Se na região chove 1.500 milímetros, tá? Nós vamos ter de excedente 800 a 900 milímetros. O que nós temos que fazer com esse excedente de água? Transformar em matéria seca, em carbono. Como fazer isso? Opa, aí agora entrou as estratégias em função do uso da sua propriedade. Você não vai fazer 100% com uma ou outra cultura. Você vai começar ao que a gente chama colocar os ovos em diferentes cestas, para que, no final das contas, a cultura que paga a conta tenha o melhor retorno. Então, eu te diria, numa região lá aí dos Cerrados, nós podemos, então, soja. Vamos começar ano 1, soja. Bom, na sequência, você pode dividir a área em 2, ou 3, ou 4 partes. Milho safrinha com braquiária. Ou outra, sorgo forrageiro, mais uma leguminosa. Outra, braquiária mais leguminosa. Então, com isso, se você dividiu, por exemplo, em 4 partes, você vai fazer com que cada parte tenha um potencial de produção de biomassa, que, na média ponderada, no final das contas, no próximo cultivo da soja, vai aportar muito mais do que uma cultura solteira, como o milho. Certo. Está entendendo? Então, nesse aspecto, nós começamos a formatar a questão da diversificação, não só em talhões e na sequência. Por quê? Eu hoje estou 100% convencido, tá? Que se nós investirmos em cultura de serviço, em sistema de produção, nós não somente vamos preservar mais o nosso solo, mas vamos ganhar muito mais dinheiro. Vamos Muito ter bem. uma lucratividade maior. Por quê? Vamos dizer, num ano que tenha veranico, como aconteceu Sim, o que passou. sim. Tá? Se você tem uma robusta cobertura com raízes em abundância, nesse período, você pode perder menos.
Sim, claro. Você está entendendo? Sem dúvida. E com os preços da soja que está, se você perde menos, é muito bom. Se você não perde nada, melhor ainda. Melhor ainda, sem Está dúvida. entendendo? Sem dúvida. A minha experiência, professor, visitando as áreas de produção de agricultores que estão estão evoluindo no sistema, fazendo braquiária com milho, por exemplo, já é de um grande resultado de cobertura. Outros produtores que estão tentando ainda fazer algumas áreas, vamos assim, de teste, eles dizem que às vezes a braquiária compete com o milho e às vezes isso pode trazer um resultado aí financeiro não tão favorável num primeiro momento. Como, acho que nesse sentido de que a longo prazo isso vai trazer para ele um resultado em produtividade, isso pode convencê-lo a ter realmente uma diversificação nas suas áreas, né, professor? Olha, eu diria o seguinte, eu acho muito importante essa sua colocação, porque você pode ter aí algumas estratégias. Primeiro, né, você sabe que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar. Mas vamos dizer que numa determinada propriedade o produtor consiga fazer um milho de altíssima qualidade, não somente de grão, como potencial produtivo, numa área menor, tá? E ali ele faz um milho solteiro. Num outro, ele faz um milho consorciado com braquiária. Numa outra parte, que ele não vai conseguir ter o potencial para atingir aquele montante de que ele esperava com milho, ele pode diversificar, plantar culturas de cobertura, porque a soja, no ano que vem, que entrar nessas áreas, vai ter um grande benefício. E o milho que entrar nessas áreas de safrinha também usufruirá. Então, qual é a mensagem que eu gostaria de passar? Nós temos que trabalhar sempre no que se chama de compensação. E como é que nós vamos trabalhar compensação? 3 pontos básicos, que eu chamo dos 3 pilares do sistema de produção com base no aporte de matéria seca: quantidade de resíduo, qualidade e frequência. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar quantidade. Quem é que dá quantidade de resíduo na região tropical? São as plantas C4, gramíneas, entre elas, primeiro, braquiária, sorgo forrageiro, milheto, tá? E aí começam milho, tá? E aí começam, aí ó, citamos 4 de alto potencial. Certo. Aí, associado a isso, você pode mesclar, ou seja, um guandu, uma crotalária ocroleuca, tá? Ou você pode trabalhar com amendoim forrageiro, enfim, dependendo da região e a característica, disponibilidade de semente, você começa a fazer essas mesclas e essa compensação. Então, eu diria o seguinte: o produtor de alimento, fibra, energia, que aí entra, né? Ele elege dentro do alimento o que mais retorna financeiramente. Então, por exemplo, se você for na região centro-oeste, predomina a soja. Mas dentro da região centro-oeste, tem áreas que predominam o algodão, entendeu? Que é um cultivo de alta excelência, de alto retorno econômico e produtivo. Em outros, o milho. Então, diante disso, você tem que estabelecer um planejamento. E eu sempre digo para agricultores que querem trabalhar em sistema de produção que eles não devem fazer um planejamento inferior a 5 anos. Ah, poxa, mas 5 anos num Brasil que você não sabe o que acontece amanhã? Verdade. Porém, é melhor você mudar um modelo incompleto do que nenhum. O que eu quero dizer com isso? Você projeta e aproveita as janelas de oportunidade. Então, por exemplo, esse ano o milho está aí apontando que vai ser um excelente negócio, o preço vai estar lá em cima. Pô, aumenta 5, 10, 15%. Ah, não, a soja é que vai explodir. Aumenta 5, 10, 15%.
mas não quebre a espinha dorsal. Muito bem. Está entendendo? Muito bom. Por quê? Porque, no final das contas, é exatamente nesse jogo dos 5, 10, 15, ou quem sabe 20%, é onde você estabelece a segurança do seu sistema. Para, num ano como tem ocorrido, de escassez de chuva, você não perder muito. E você sabe, com os custos variáveis que nós temos de semente, insumos, uma bobeada pode derrubar um negócio. Muito bem. Bom, para quem está acompanhando essa entrevista, nós estamos tendo uma verdadeira aula com o professor Juca de Sá, falando diretamente lá de Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde ele faz um trabalho importante a respeito das pesquisas para o sistema de plantio direto. Professor, eu queria que você também comentasse conosco, você é presidente da Comissão Técnico-Científica da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, e hoje, nesse primeiro dia do Encontro Nacional, que está ocorrendo 100% digital, tivemos a presença também de outros grandes especialistas, né? Doutora Marie Bartes, que é lá da Universidade de Coimbra, em Portugal, também realizando um trabalho muito importante, inclusive em solo africano. Temos a presença do professor Eduardo Caires, Júlio César Salton e Orlando Carlos Martins, e a presença de Frank Distra. Professor, como é que foi encontrar um tema relevante, né, dentre os aspectos que o sistema necessita hoje para ter evolução, e com tantos especialistas? Como é que vocês encontraram aí um tema para cada um, para que a gente pudesse evoluir no nosso sistema de plantio direto? Bom, primeiramente, eu acho que é importante a gente ressaltar que esse é o 17º Encontro Nacional. E, puxa, a responsabilidade aumenta, porque se você viaja no tempo e busca o que já foi feito, muita coisa já foi realizada. Então, deixa eu só diminuir aqui, porque... Pode... Só um instantinho. Pois não. Agora, não abaixei, Okay. Então, só um instantinho. Agora sim. Ok. Pronto. Tranquilo. Voltamos. Me desculpe aí a isso. interrupção. Vamos lá. Então, voltando, muita coisa já foi feita. O que nós privilegiamos nessa 17ª edição? Bom, vamos novamente consolidar o conceito de sistema. E por isso o tema do nosso evento chama-se Sistema Plantio Direto, Base para uma Agricultura Sustentável. E com isso, também em função do nosso projeto de pesquisa, que agora é um projeto temático da Federação, que visa exatamente a conhecer profundamente aspectos desse sistema. E aí foi montada a programação, onde nós dividimos em 4 painéis com palestras. Então, o painel que hoje foi realizado, construção do perfil do solo, hoje à tarde, depois cultivos de serviço, amanhã cultivos de serviço e obstáculos, e o outro painel, obstáculos a serem superados, e, por fim, inovações para o manejo. E, associado a isso, oportunizamos que estudantes, professores, pesquisadores submetessem artigos para ficar como pôster, sessão de pôster, para mostrar as tendências de avanço que o sistema está buscando. E o nosso dia de campo, que será hoje é terça-feira, que será na quinta-feira, totalmente digital, onde foi filmado em detalhes todo o campo, as trincheiras, e nós gravamos os áudios em cima da situação real. Então, puxa vida, conseguimos pontuar dentro desses 4 painéis palestra que, com certeza, melhorará a performance do sistema de quem já está na lida e procurando
novas informações. Então, nós estamos muito contentes porque essa, até agora, a primeira impressão está sendo muito bem vista e muito elogiada. Muito bem. Professor, agora eu queria também uma palhinha sua a respeito do trabalho que você faz aí na Universidade de Columbus. Isso demonstra que nós estamos evoluindo também nas pesquisas. O que você vai trazer de novidades aí em breve aí para os agricultores que estão ávidos aí por mais evolução, por mais novidades aí para o sistema plantio direto? Bom, desde 2015 eu me tornei professor visitante da Universidade da The Ohio State University. Em 2015 eu vim aqui para Columbus, Ohio, como bolsista pesquisador sênior financiado pela CAPES. Então, passei 6 meses e acabei estendendo para 7, quase 8 meses. E aqui, naquela época, em 2015, nós trabalhamos muito no material, porque tem um grupo de pesquisa que eu coordeno no CNPq como líder, e o nosso grupo de trabalho constituído por vários doutores, enfim, o grupo que cresceu na universidade comigo, lá em Ponta Grossa. E, além disso, o professor Ratan Lal, que é uma autoridade mundial, já publicou mais de 1.500 artigos, ele é um distinguished professor aqui na universidade, ganhador de prêmio Nobel junto com Al Gore, naquele momento do IPCC. E quando eu vim para cá em 2015, eu vim exatamente para discutir essa questão do inventário e monitoramento de carbono em áreas de produtores. Muito bem. Então, nós, naquela época, publicamos um trabalho, foi até antes, em 2013, onde nós criamos as bases para a amostragem, os critérios, primeiro para a escolha de área, depois critérios para amostragem e depois de interpretação. Isso me deu uma base muito grande da gente começar a elaborar o projeto, que seria a capacidade de recuperação de carbono pelo sistema plantio direto nos biomas brasileiros. Então, hoje nós temos, dos 6 biomas que são caracterizados e descritos no território brasileiro, nós vamos trabalhar em 4. Saindo lá de baixo, do sul, bioma Pampa, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico. Nós temos uma parte bem expressiva de áreas naquele transição do bioma cerrado para o bioma amazônico. Então, nós estamos agora, desde essa época, foi estabelecidas essas bases. Em 2017, uma iniciativa na Assembleia Geral da Federação, fiz uma apresentação para buscar apoio, a federação comprou a ideia e, a partir dessa ideia, foi ampliada com colegas e aí estabelecemos o projeto Sistema Plantio Direto, Base para a Agricultura Sustentável. E o que eu pretendo, o que nós pretendemos mostrar para o agricultor brasileiro, para a sociedade brasileira, principalmente a que está envolvida na cadeia do agronegócio? Qual é a capacidade que a agricultura embasada no sistema plantio direto tem em recuperar o passivo? O que é o passivo? Nós não arrancamos derrubando a mata? Sim. Nós não preparamos durante muito tempo o solo antes de entrar num sistema conservacionista? Sim. Então, tivemos inúmeras perdas. Como recuperar isso? É possível? Muito bem. Aí a nossa resposta, sim. Mas é claro, depende de caso a caso. Então, vou te citar um exemplo que foi apresentado hoje, é o fruto do trabalho que eu estou fazendo aqui com o professor Lau. Nós calculamos o tempo de retorno. O que é isso?
quantidade de anos necessárias para recuperar o carbono perdido do solo e o carbono da vegetação da mata nativa. Então, pegamos 3 localidades: Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Londrina, no Paraná, e Ponta Grossa. E pegamos os experimentos que lá estão implantados. Parceria com o IAPAR, parceria com a Embrapa Soja e parceria com a Fundação Lucas do Rio Verde. Então, amostramos e, com base nesse resultado, a gente pode dizer, por exemplo, que Londrina, com a taxa de aporte e sequestro calculada para a situação de lá, e que promoveu em 23 anos uma perda de 47 toneladas de carbono do solo, mais 95 toneladas de carbono da vegetação original, Sim. Nós demoraríamos com essa taxa cerca de 150 anos. Tá. Aí você fala, puxa, professor, caramba, 150 anos para recuperar, não tem jeito de melhorar? Ok, aí está o desafio. Onde que nós vamos mexer? Na intensificação. O que é isso? Melhorar a taxa de sequestro. Se é 0,89, nós podemos chegar a 1,2, 1,5, 1,8. Se a gente chega a 1,7, a gente reduz de 140 e 150 anos para 75 anos. Você está entendendo? Sim. Então, o que nós temos que fazer? Isso vai ser uma informação para o agricultor, para a sociedade, para o meio ambiente importantíssima, porque hoje nós somos vistos em muitas situações que a nossa agricultura causa problema. Sim. E eu digo, não, agricultura fundamentada no sistema plantio direto é solução. Muito bem. Entendeu? Sim, entendi. Isso significa que nós podemos não somente aumentar, como até dobrar a produção sem necessitar derrubar um pé de árvore. Tá aí. Por quê? Porque temos tecnologia e informação para recuperar áreas degradadas e as áreas que ainda não estão no nível de performance alta do sistema. Muito bem. Entendeu, Frederico? Eu entendi muito bem. Bom, ficamos aqui extremamente felizes em saber que nos Estados Unidos o professor Juca de Sá está fazendo uma pesquisa relevante, apresentando para a sociedade que sim, a agricultura sustentável, claro, ela vai dar uma resposta para a sociedade de todo o mundo de que estamos no caminho certo para ter realmente uma agricultura que possa preservar o nosso meio ambiente. Acho que principalmente essa é a resposta, né, professor? Sim, porque outro ponto importante, se hoje nós temos, com base nos resultados que a gente está trabalhando, 33 a 36 milhões de hectares em plantio direto, esses são os números que um dos colegas da federação está trabalhando, nós podemos dizer que dentro desse universo dos 33, 30, vamos colocar em torno de 35 milhões, tá? Nós podemos dizer que, e é claro, não temos ainda os dados mais acurados, com maior precisão, nós podemos dizer que cerca de 5 a 15%, vamos assim trabalhar com uma faixa, tá? Estão dentro do conceito. Entendi. Tem muito caminho. Sistema plantio direto. Ou seja, ausência de revolvimento, cobertura permanente e diversificação na rotação de culturas. Muito bem. O restante, os 85 a 95, aí, os 80 a 95%, estão ainda ou somente com não revolvimento, tá? Mas não está com uma diversificação, mas não com quantidade, qualidade e frequência. Então, temos que melhorar muito. E, por isso decidimos em assembleia que o
tema esse ano do encontro era sistema, porque nós temos que resgatar e consolidar e avançar ainda mais com sistema plantio direto. Que aí sim, no momento que nós chegarmos próximo dos 100% da área com esse sistema, olha, Frederico, eu não tenho dúvida que nós vamos ter outro salto na curva. Muito bem. Se hoje os dados aí divulgados, vamos colocar 240 milhões de toneladas de grão, né? Por aí, né? Sim. Talvez um Sim. pouquinho mais, né? Sim. Vamos trabalhar. Nós podemos aumentar expressivamente isso de forma vertical, não horizontal. Ou seja, melhorando a performance do sistema através da qualidade do solo. Como que é isso? Atributos químicos, físicos e biológicos, Muito através da recuperação da matéria orgânica. Muito bem. Tivemos o prazer, então, de conversar com o professor João Carlos de Moraes Sá, falando diretamente dos Estados Unidos, apresentando para nós as evoluções, a evolução, né, as inovações das pesquisas para o sistema de plantio direto e o tema principal desse 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que está ocorrendo 100% digital, de hoje, terça-feira, dia 1º, até quinta-feira, dia 3, com o tema principal, que é esse, que é o voltar ao conceito do sistema, como o professor está nos mostrando. Então, tenho muito a agradecer a sua presença aqui no site Notícias Agrícolas e também no programa Tempo e Dinheiro, por que não? Vamos apresentar aqui um resumo dessa nossa entrevista nessas próximas edições e agradecer imensamente a sua presença aqui, professor, sabendo que hoje você teve um dia bastante corrido aí com a sua palestra também hoje nesse encontro nacional. Esperamos tê-lo em breve aqui trazendo mais informações. Muito obrigado. Será um prazer aí, Frederico. Hoje, como aqui, o fuso horário é 2 horas antes. Tá bom. Então, eu acordei às 5h30 da manhã para atender aí o início da abertura. Tá bom, então tá bom. Obrigado, professor, pela gentileza aqui de entrevista ao site Notícias Agrícolas, falando de agricultura sustentável. Grande abraço para você. A gente volta a se falar em breve com mais informações sobre agricultura sustentável. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos pela oportunidade de estar aqui compartilhando isso aí. Muito obrigado. Para você que quer acompanhar o 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, deve entrar no site da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha e Irrigação, fazer a sua inscrição e já acompanhar os debates, as palestras do evento, tá certo? Então, para você que está no site Notícias Agrícolas, fique conosco, tem mais notícias.